Considerando que a média do acesso, a média de idade com que as pessoas acessam pela primeira vez a pornografia é mais ou menos essa que eu acessei com 9 anos, tem pesquisas que indicam que é mais ou menos aos 12, aos 11, até outras pesquisas indicam que uma média seja aos 6 anos de idade. O fato é que essa imagem ela fica gravada na nossa memória e ela pode vir a nos atormentar de novo e servir de tentação pra gente. E a verdade é que logo depois que passa esse início dos primeiros acessos, ali para a maioria das pessoas, como eu falei, por volta dos 9, 10, 11 anos de idade, depois dessa faixa etária, as pessoas geralmente são as que mais acessam pornografia. A faixa etária que mais acessa a pornografia com maior frequência é a dos adolescentes, de 12 até 19 anos. 88,24% das pessoas nessa faixa etária, imagina, quase 90% das pessoas de 12 a 19 anos, confirmam ver pornografia pelo menos uma vez por semana. Então a gente sai de uma situação de um primeiro acesso a uma imagem pornográfica, a um vídeo pornográfico, ali por volta dos 9, 10 anos. Logo depois, geralmente as pessoas passam por um período de uns 7 anos, 8 anos, 10 anos, em que a pornografia é uma constante. Uma constante. A exposição a imagens, a vídeos pornográficos, faz parte do dia a dia, semanal, constante. Com isso, o nosso cérebro vai se enchendo de pornografia. A gente vai enchendo o nosso HD aqui, a nossa memória, com a pornografia. E esse é um grande problema de diversas formas, né? Primeiro, mostra pra gente que a maioria das pessoas que responderam essa pesquisa colocam esse gatilho da memória como algo negativo realmente, que elas gostariam de se livrar dessas memórias. Ou seja, essas memórias trazem para elas algum tipo de prejuízo. E o prejuízo que é mais mencionado é esse, de que essas memórias, essas imagens, podem novamente se conformar em uma tentação, para que elas caiam diante da pornografia. Elas ficam pensando novamente na imagem que elas viram, e aí de repente vão criando uma fantasia com aquilo novamente. Ou então alguma situação do dia a dia faz com que a gente tenha uma memória despertada, uma pessoa aparecida, uma situação, enfim, algum objeto, o que quer que seja. A gente tem o nosso cérebro tão preenchido de pornografia que às vezes qualquer situação ao nosso redor pode evocar uma imagem, um vídeo pornográfico, e isso se conformar novamente em uma situação de tentação, de perigo para uma queda diante da pornografia. Agora, falando ainda sobre essa questão da adolescência, se você teve acesso à pornografia ao longo da adolescência, ou se você de repente é uma pessoa que ajuda adolescentes nessa luta, a verdade é que esse período da adolescência ele é muito determinante para a luta contra a pornografia, para as pessoas que estão enfrentando esse vício, por pelo menos duas razões. Uma delas é que uma pesquisa mostra que antes de atingir a maioridade, antes de chegar aos 18 anos, 39% dos meninos e 23% das meninas já viram cenas de sexo extremamente violento e submissor na internet. Então imagine que tipo de impacto que o acesso a esse tipo de conteúdo pode trazer para a vida como um todo de uma pessoa. Antes dos 18 anos, a maioria, ou grande parte dos meninos e das meninas já viram conteúdos extremamente violentos de pornografia. E esse é um fato que deturpa a nossa vida como um todo, a nossa visão do que é o sexo, a nossa visão do que são as pessoas. A gente vai enfrentando o perigo da objetificação, de começar a tratar as pessoas como se fossem objetos, porque afinal de contas a gente foi criado em uma cultura, foi sendo educado sexualmente pela pornografia, de que sexo é para ser algo violento, é para ser algo em que a mulher é totalmente submissa, violentada, explorada. Então, o primeiro fator é esse, de que, considerando que a gente tem o primeiro acesso, em média, ali por volta dos 9, 10 anos, logo depois a frequência é grande, a maior do acesso à pornografia, e que o conteúdo pornográfico é um péssimo professor de educação sexual, a verdade é que grande parte das pessoas na vida adulta não só estão sofrendo com esse fator das imagens e vídeos pornográficos gravados na memória serem uma situação de tentação, gerarem uma situação de tentação, mas
Isso vai deturpando a sua mente, a sua forma de enxergar o mundo e as pessoas, de tal modo que elas podem experimentar os piores prejuízos que a pornografia traz. A dificuldade de conviver com outras pessoas, a dificuldade de ter um relacionamento amoroso, dificuldades no trabalho, procrastinação, falta de motivação para fazer as coisas. Enfim, são muitos os prejuízos para o indivíduo que acessa a pornografia. E isso tudo tem a ver com o conteúdo que a pornografia coloca.